Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João é o quarto evangelho, capítulo 21. Então vamos lá, a palavra do Senhor diz assim, Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. Disseram-lhes os outros: também nós vamos contigo. E saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, versículo 4: mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. E assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, de tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Então Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era essa a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, nada acontece se a tua presença não estiver aqui. Nada acontece se Jesus não estiver aqui. E por isso nós invocamos o teu nome, mas sabemos que o Senhor já está aqui. Senhor, que essa palavra possa vir de encontro a cada coração. Que os corações se encontrem, ó Deus, quebrantados, como terra também aplanadas, para receber a tua semente, Pai. Semente de vida, semente de graça, semente de poder. Que em nome de Jesus, ó Pai, eu seja apenas um canal de bênção, mas que teu Espírito Santo fale em cada vida com muita autoridade, muita força e poder, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. O pessoal está meio desanimado hoje, parece. Diz glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Nós vamos pregar junto aqui hoje, amém? Você vai me ajudar aqui. Que negócio, né? Amém, queridos, olha só. João, hoje pela manhã eu falei sobre Mateus. E eu falei algumas características do livro de Mateus, do evangelho de Mateus, e eu dei uma palhinha sobre cada evangelho aqui. Eu falei que Jesus é apresentado por esses evangelhos, a cada um por uma perspectiva um pouquinho diferente. Falei qual era a perspectiva de Mateus, trabalhei em cima dele. Falei um pouco de Lucas, de Marcos e João. E falei que João, ele apresenta a divindade de Jesus. Cada um apresenta uma face, cada um apresenta uma forma de Jesus. João, ele falou sobre a divindade. Então, desde o primeiro capítulo, desde o primeiro momento que João começa a escrever, ele veio falando que Jesus é aquele que estava no princípio de todas as coisas, da criação.
Então ele era aquele que estava com Deus quando tudo aconteceu. Quando Deus fala, haja luz, Jesus é a própria luz que se emana naquele lugar, ou melhor, nesse lugar, em todo o universo. Isso é fato que a Bíblia vai falando a respeito da criação. No segundo capítulo, no segundo versículo do capítulo 1 de Gênesis, Deus diz, haja luz. Mas lá no quarto versículo é que fala que Deus criou os luzeiros. Fala que Ele criou o sol, criou as estrelas, criou os luzeiros para fazer a separação entre o dia e a noite. Então que luz era essa antes da criação das outras luzes? Era o próprio Jesus, amém? Ele é o próprio Deus. A Bíblia afirma isso. João queria deixar isso muito claro. E esse era o último momento de Jesus com os discípulos. Engraçado, hoje pela manhã eu falei do último momento de Jesus com os discípulos também. Jesus falou algumas outras coisas para eles. Mas João quis registrar esse último momento. Ele achou mais importante essa parte. Sabe por quê? Porque João percebeu que o que acontece aqui já havia acontecido antes. Jesus, quando encontra com esses mesmos homens, estava nessa mesma situação. Eles estavam pescando, eles estavam lá no meio do mar da Galileia. Aqui, apesar de falar que é o mar Tiberíades, mas é uma homenagem ao Tibério, mas na verdade é o mar da Galileia. E eles estavam no meio desse mar, pescando, passaram a noite toda pescando, e da mesma forma eles não tiveram sucesso. Pedro puxa o seu barco, frustrado, desanimado, cansado, de uma noite de trabalho sem nenhum sucesso, não pegou nada, nem um lambarizinho. E aí ele desce, lava as suas redes, guarda o seu material de trabalho, e aí é onde Jesus entra na cena. Mas não entra na cena de uma história qualquer, entra na cena da vida de homens, de pessoas. E aí Jesus, ele começa a ensinar. Jesus é um mestre, ele sempre está ensinando alguma coisa. Aprenda alguma coisa aqui. Aqueles que caminham Jesus sempre tem algo a ensinar. A gente pode ensinar não só com as palavras, com gestos, comportamentos. Jesus sempre tinha algo a ensinar. E aí, querido, Jesus, ele está ensinando a multidão. E aí ele vê os barcos, 2 barcos encostados. Ele fala, chega esse barco mais para dentro do mar, eu vou entrar nele, vou me assentar e vou ensinar de lá. Jesus entra dentro do barco e começa a ensinar lá de dentro. O dia que Jesus entrou no barco de um homem, deixa eu te perguntar, quando foi que Jesus entrou no seu barco? Porque quando Jesus entra no barco de Pedro, tudo muda. Olha só, depois que Jesus termina de ensinar, e eu falei isso pela manhã, eu quero repetir. Às vezes eu repito algumas coisas, ok? Amém? Fica comigo, dispersa não, fica atento. Deus vai falar com o seu coração hoje. Deus vai trazer uma palavra poderosa para você hoje. Tem uma palavra profética para esse lugar, amém? Então olha só, e aí Jesus entra no barco, ele está ensinando. E eu estava falando alguma coisa que eu falei que ia repetir, acabei de esquecer. Jesus estava ensinando. Amém? Amém, glória a Deus. E aí ele pede para afastar o barco. Ele desce do barco. Lembrei. É assim, a gente esquece, mas a gente lembra. E ele fala o seguinte: no sermão do monte, da montanha, no final dela, Jesus fala o seguinte, fala, olha, aquele que ouve as palavras e a pratica é como uma casa construída sobre a rocha, amém? Aquele que ouve e não pratica é uma casa construída sobre a areia. Alguém vai falar que quando você olha essas 2 casas construídas, você vê que as 2 estão sobre a areia.
Porque na verdade o fundamento dela está escondido. A rocha está por baixo. Existe rocha por baixo daquela que está na areia, aparentemente. E aquela outra que também está na areia, só que não tem rocha por baixo dela. Mas Jesus compara essas casas com aqueles que ouvem a palavra e praticam. O interessante é que aí no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, ele começa a mostrar como era o reino de Deus. Porque ele estava falando a respeito do reino dos céus, né, Kaique? De manhã, o Kaique estava aqui comigo. Ele é prova disso. E aí, queridos, Jesus começa a praticar, ele falando, olha, o reino dos céus é assim, é assado e tal. E ele começa a demonstrar isso na prática. E agora Jesus acaba de dar um ensinamento também aqui nesse barquinho. E ele desce do barco e ele fala, Pedrão, chega aqui. Não é essa história aqui ainda, nós vamos chegar nela, amém? Esse aqui é o primeiro encontro de Jesus com os pescadores. Por enquanto eles são apenas pescadores. Por enquanto é apenas um trabalhador, um profissional liberal. É apenas um vendedor, é apenas um comerciante, é apenas um professor, é apenas um jovem, é apenas um homem, é apenas uma mulher. É assim, de onde você veio? Você faz o quê? É apenas um policial, é apenas uma professora, uma administradora, apenas um cozinheiro. Antes de Jesus chegar, nós somos apenas aquilo. E aí Jesus chega, eles são apenas pescadores. E aí ele fala, Pedro, entra no barco, vai lá no meio do mar e joga a rede. E Pedro responde o quê? Fala, Jesus, eu trabalhei a noite inteira, jogando rede, puxando rede, jogando rede, puxando rede. O senhor não sabe como que é fazer isso não, cara. Alguém já puxou rede aqui? Um dia eu viajei fui numa praia, há um tempo atrás. E aí lá tal, eu vi os pescadores puxando uma rede. Tinha pouquinhos peixes. E aí puxando por uma corda, e a rede lá no meio, mas pensa numa rede, uma corda grande, irmão. Eu achei que estava pertinho. Eu fui lá, dar um de bonzão e fui ajudar a puxar. E estamos lá, irmão. Os caras têm 40 anos trabalhando aquilo. Eu a primeira vez, dei 5 puxadas lá, o couro da mão ficou todinho na corda. Agora imagina esse cara, passou a noite inteira trabalhando, irmão. Jesus joga a rede. Ele fala, eu joguei a rede, não peguei nada, joguei para frente, para trás, de um lado, do outro, mas sobre a tua palavra, sabe por quê? Porque ele é Jesus, ele é Deus. Sobre a tua palavra eu vou jogar. Ele joga a rede e o barco quase vai a pique, quase que afunda o barquinho de Pedro. Quando Deus entra na vida de Pedro, o impacto é tão grande que quase quebra o barco dele, balança o barco dele todinho. Queridos, quando Jesus entra nas nossas vidas, quando Ele entra na sua vida, Ele balança o seu barco, Ele balança a sua vida, Ele balança tudo que você conhece, tudo aquilo que você achava que você sabia a respeito de Deus, não é nada. Quando Ele se apresenta, aí sim é que Ele vai mostrar quem Ele é. E aí começa uma nova jornada na vida desses homens. Pedro viu que o barco está balançando demais. Ele chama outros, falou, vem cá me ajudar. Vem aqui porque eu não vou conseguir sozinho. E aí os homens vêm. Aí vem João, vem Tiago. Quando o seu barquinho balançou, quem mais você chamou para conhecer Jesus? Quando Deus entrou na sua vida, quando Jesus se apresentou, quem mais veio através de você? Olha, egoísmo, hein? Pode querer só para você não, queridão. E aí Pedro chama e começa uma jornada não só na vida de Pedro, mas de todos esses homens. Kaique, Pedro viu um cego de nascença enxergar. Pedro viu um aleijado andar. Esses homens viram coisas maravilhosas, coisas sobrenaturais,
coisas que eles nunca tinham visto antes. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, o Antigo Testamento, a Bíblia fala de coisas grandiosas que Deus fazia lá, mas eles só ouviram falar. Só ouviram falar que Deus descia, que Deus agia. Com certeza eles ouviram falar de Sansão, ouviram falar de Moisés, muito. Era o pai da fé. De Abraão, os patriarcas, homens usados por Deus. Eles conheciam toda a história, mas pela primeira vez eles tiveram contato com a história, que é Jesus. Queridos, o que Deus quer fazer nessa noite na sua vida não é trazer uma história para você, não é te contar um fato que, apesar de ser verdade, talvez ainda não alcançou a sua história. Talvez você não teve contato com essa história ainda. É hoje, amém? Você crê, você acredita? É hoje. E aí, eles viram todas essas coisas, tudo isso acontecendo. Eles passaram cada momento com Jesus. Eles passaram um momento onde eles viram os fariseus tentando jogá-lo na cilada. Eles viram Jesus sendo enganado. Eles viram Jesus dando ensinamento, colocando em prática. Eles viram Jesus na intimidade. Eles tiveram um momento somente deles. Eles tiveram um momento à mesa com Jesus. À mesa. Jesus partindo o pão, entregando para eles. João encostando a sua cabeça no seu peito. Pensa na intimidade, querido. Não é intimidade com uma pessoa qualquer. É intimidade com o próprio Deus. Pensa um homem encostando a cabeça no peito do próprio Deus. João. Beleza. Chegamos até aqui. E aí Jesus, esse momento do peito de Jesus, é um dos últimos momentos com ele antes da morte. Antes da crucificação. Jesus vai ser preso, vai ser castigado, vai apanhar, ele vai sofrer, ele vai sangrar, ele vai o seu corpo, a sua carne vai ser aberta, ele vai ser crucificado, ele vai morrer, mas ele vai ressuscitar. Olha que coisa linda. Ele ressuscitou. Ele morreu por causa dos nossos pecados, mas ele ressuscitou para que tenha vida. Ele morreu porque nós estávamos mortos, mas ele viveu para que você vivesse também. Amém. Querido, só que quando Jesus ressuscita e vai de encontro com aqueles que um dia ele havia encontrado, vai de encontro com aqueles que estavam perdidos, vai de encontro com aqueles que um dia ele tinha restaurado, ele tinha dado força, ele tinha levantado, ele tinha colocado esperança, tinha dado uma palavra de fé, de amor, ele tinha dado não uma palavra de motivação, mas ele colocou vida dentro desses homens. A palavra de Deus fala que Jesus, ele é a fonte de vida, ele é a água da vida. Aquele que beber dele nunca mais terá sede, e será uma fonte que jorra através da fonte que é Jesus. Eles estavam com ele. Ele está falando desses pescadores, que já não eram mais pescadores, eram discípulos. Quantos discípulos nós temos aqui? Agora, quantos discípulos tem aqui e que às vezes se encontra da mesma forma que esses homens nesse momento? Não precisa levantar sua mão. Nós estamos falando de um culto que está acontecendo aqui, a verdadeira essência de um culto, a verdadeira essência de um culto.
Interessante, quando Jesus chega aqui, a Bíblia fala que Pedro, ele fala para os homens assim: vou pescar. Jesus tinha dado uma palavra para ele, falou: olha, vocês não serão mais pescadores de peixe, os farei pescadores de homens. É muito maior, sabe por quê? Eu até gosto de comer um peixinho, mas eu amo mesmo pessoas. Eu te colocarei para fazer aquilo que eu amo. Eu te colocarei para fazer aquilo que eu vim para fazer, para realizar, para ser a extensão da minha missão, do meu ministério. Ele deu isso a nós, discípulos, e tirou nós daquela condição de desconhecidos, de indigentes espirituais, para nos colocar numa posição de filhos, nos colocar numa posição de discípulos, nos colocar numa posição de seguidores, daqueles que conhecem, que têm intimidade com Deus. Eu estou falando com você. E para ter intimidade com Deus, querido, precisa existir culto. Esse é o ponto. Precisa ter culto sempre. Precisa existir culto na nossa vida. O Senhor estabeleceu o culto lá no Antigo Testamento, no Velho Testamento. Existia um culto no jardim. Todos os dias Deus vinha no jardim, falava com o homem falava com ele. No outro dia Deus vinha, era um culto. E aí depois se estabelece os cultos no tabernáculo, nas tendas. Aí estabelece o culto entre os irmãos, nas casas, nas igrejas. Ei, como está o culto na sua vida? Como está o seu culto pessoal? Como está o seu culto no lar, na sua casa, entre a sua família? Porque o culto não é só aqui, querido. A gente cansa de falar, irmãos, o culto não se encerra a reunião, o culto sempre continua, mas se não tiver existindo culto lá, não existe culto aqui. Se você não está cultuando Ele lá fora, lá na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, tão pouco aqui. Se nós não vivemos a verdadeira essência desse culto, fora deste lugar, aqui dentro a gente fica disperso. Às vezes a gente não presta atenção na adoração. Às vezes está o pessoal tocando e a gente está aqui, nossa, mas canta bonito aquele moreninho ali, olha. Nossa, canta bonito, que toca, olha tanto que toca aquele cabeludinho e tal. E a gente fica assim, só prestando atenção nos outros. Nossa, olha a careta do irmão. Nossa, olha a roupa da irmã. Nossa, olha o cabelo do pastor hoje. Esse tempo atrás eu fiz um risco aqui, ó. Cortei o cabelo, mandei, faz um risco aqui, cara, tá na moda aí. Vou pregar para os jovens no sábado, para ver se prende atenção, pelo menos assim, né? E aí eu cheguei aqui, tinha uns irmãos assim, falaram, que é isso, moço? O pastor desviou? Rapidinho fechou, glória a Deus, graças a Deus. Ei, como está o culto lá? Vamos voltar aqui. Como está o culto? Aí Jesus está aqui, ó. Pedro foi pescar. Pedro voltou para a velha vida, para os antigos costumes dele. E aí no culto, para um culto acontecer, precisa de pelo menos 4 elementos que eu consegui identificar aqui nesse texto e eu quero passar para vocês, amém? Presta atenção, vamos acompanhar aqui, olha só. Versículo 4. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era Ele. Essa aqui é a terceira vez que Jesus encontra com os discípulos depois da ressurreição. Querido, se é a primeira vez, tudo bem, eu até entendo, porque a Bíblia fala que Jesus depois da ressurreição, Ele tinha um corpo glorificado. Antes da ressurreição, quando Jesus nasceu como homem, a Bíblia vai falar que Ele era um homem desprezível, um homem feio,
um homem que não tinha beleza física, e era um homem rejeitado pelos homens, porque não era só a beleza física que faltava também, né, uma expressão econômica. Não era um homem rico, era um carpinteiro simples, mas apesar da sua simplicidade, um homem que se identificava com aqueles que são seus. Amém? Agora, tudo bem, o primeiro encontro depois da ressurreição é muito diferente, porque Jesus já não é mais aquele homem feio, agora ele é um corpo glorificado, e um corpo glorificado, querido, não tem mancha, não tem cicatriz, não tem gordurinha em excesso. Oh glória, eu não vejo a hora, irmãos, desse dia chegar. Perder isso, porque só na glória mesmo. Já tentei de tudo, dieta, não dá nada. Mas Jesus mudou completamente. E aí os homens olhavam para ele, identificavam ele não pela sua aparência, mas pela sua fala. Identificava ele não pelas suas vestimentas, mas pelo seu comportamento, pela forma como ele se expressava. E aí, queridos, essa é a terceira vez que ele está lá encontrando com os discípulos, e eles ainda assim não reconheceram. Será que estava distante? Sim ou não? Demais. Será que eles tinham esquecido de tudo aquilo que eles viveram um dia com Deus? Será que você esqueceu tudo aquilo que um dia você viveu com Deus? Toda aquela experiência que você teve com o Senhor? O primeiro amor que você teve? Um dia que você levantou a mão, veio aqui à frente e recebeu oração, e que dos seus olhos caíam as lágrimas quentes, porque você estava recebendo o amor do Pai. Será que você esqueceu, querido? É por isso que não cultua mais? Ou é por isso que às vezes o culto não é aquela presença? Ou por isso que às vezes a gente chega e sai da mesma forma, não vê nada demais? Amém? Vocês estão comigo? Diz glória a Deus. Aleluia. Deus está falando com você aqui nesta noite. Amém? Deus vai falar mais ainda. Aí olha só, versículo 4, versículo 5. Perguntou-lhe Jesus: tendes aí alguma coisa de comer? O que eles respondem? Não. Você tem alguma coisa para oferecer? Imagina você estar diante de Deus e não ter nada a oferecer a Ele. Realmente, queridos, a gente não tem nada. Em comparar quem somos nós e quem é Deus, se nós tivéssemos toda a riqueza do mundo, se tivéssemos toda a autoridade, se fôssemos de expressão de autoridade maior nesse mundo, e chegássemos diante dele, isso não era nada, realmente. Mas sabendo quem Ele é, jamais podemos chegar diante dele de mãos vazias. Eu não estou falando só de dízimo, não estou falando só de dinheiro, estou falando de coração, estou falando de intimidade, estou falando de alma, estou falando de consciência, estou falando de compreensão, de entendimento, estou falando de palavra. A gente quer chegar diante de Deus vazio, frio, morto, morno. Mas eu tenho uma notícia não tão boa. Ele fala: aqueles que são mornos me dá vontade de vomitar, mas aqueles que são fervorosos, aí sim, eles são meus. Amém? Olha só. E aí ele continua: então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. A mesma história, a mesma historinha. Sabe o que eu acho maravilhoso nisso aqui, querido? É que Deus, Ele é o Deus da graça. Cair que a gente cai, a gente peca, a gente falha, a gente erra, a gente pisa na bola, a gente pisa na jaca, a gente cai do barranco. Vou falar assim para não falar outra coisa. E Ele está lá: joga a rede, filhão, joga a rede, filhão, para o outro lado. Não é assim não, é do outro lado.
Esse caminho está errado, cara. Já te mostrei uma vez, mas eu estou aqui para te mostrar outra. E se você cair, eu estou aqui para te levantar. E se você tropeçar, eu estou aqui para curar o seu joelho, para te passar um bálsamo, para trazer óleo sobre a sua vida, trazer o vinho e te curar. O Senhor está aqui para curar, para restaurar e libertar. Amém? Ele vai fazer isso na sua vida hoje. Porque Ele não cansa, Ele sabe das nossas limitações, Ele sabe dos teus desafios, Ele sabe, Ele conhece quais são os seus problemas, as suas dificuldades. Ele nunca vai dar as costas para você. Pastor, eu não tenho jeito não. Eu não tenho jeito não. Eu sou assim mesmo. Nasci assim, vou morrer assim. Queridos, para Deus tudo tem uma solução. Para Deus sempre existe uma solução. E aí Ele mostra o caminho para Pedro. E aí Ele fala o seguinte: e assim fizeram, já não podia puxar a rede. E aí 7, versículo 7, acompanha comigo aí. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: olha só a audácia desse cara que está escrevendo esse evangelho. O evangelho é de quem, queridos? De João. Quem escreveu foi? E ele está falando, está relatando aqui, ele está falando, e aquele discípulo a quem Jesus amava. Ele está falando dele mesmo. Denilson, já escreveu uma carta para alguém? Ou você vai dar referência para alguém? Você chega, nossa, que eu sou muito bom, né? Eu sou muito bacana, eu sou muito bonito, eu sou um cara jóia. Você vai ver, você vai gostar de se relacionar comigo, sabe? Você não vai se decepcionar. Eu sou uma pessoa fácil de lidar e tal. Alguém chega assim? Alguém se apresenta dessa forma? João apresentou, sabe por quê? Porque ele sabia quem ele era. Precisa existir alguma coisa no culto, se chama identificação. Saber quem você é. Quem você é. Identificação. Então ele fala: aquele discípulo que Jesus amava, disse para Pedro: Pedrão, é o Senhor. Ô Pedro, é Jesus, cara. Foi o primeiro a reconhecer. Quando Jesus falou, joga para o outro lado. E ele falou: eu conheço esse cara, eu conheço ele. Se Jesus um dia falou com você, você pode estar passando por qualquer coisa, pode estar em qualquer lugar, Ele vai falar com você, e você vai reconhecer. Sabe por quê? Porque a voz dele está penetrada dentro de você. Eu conheço jovens que tiveram um encontro com Jesus dentro da boate. Misericórdia. Meu Deus. Sério, pastor? Sério? Eu conheço. E não conheço um só não. Conheço vários que tiveram um dia um encontro com Jesus e por algumas circunstâncias saiu da presença de Deus, entrou por um caminho, por uma vida distante do Senhor. Num dia, no meio da balada, no meio da festa, luzes brilhando, fumaceira subindo na cara, bebida para todo lado, tudo tocando, e a pessoa olhando e falando: o que eu estou fazendo aqui? E Jesus falando para ela: esse aqui não é o seu lugar. Jesus falando para essa pessoa: aqui não é o seu lugar. Aqui não é o seu lugar, não foi para isso que eu te chamei. Eu te chamei para ser pescador de homens. Eu te chamei para um propósito maior. Eu te chamei para um projeto maior, um projeto que é meu, não é seu não, filho. Volta para casa. Amém. Eu estou sentindo a presença de Deus. Que glórias. Aleluia. Não importa, querido, se um dia você ouviu a voz dele, essa voz vai continuar ecoando dentro de você. Pastor, eu me sinto frio, gelado, distante. Chama ele.
Quando você chama, Ele vem. Vou cantar não, só Ele vem. E olha aqui, é o Senhor. Simão Pedro ouvindo que era o Senhor. Queridos, tem tanta revelação nessa palavra aqui. Eu não sei se vai dar pra falar tudo, mas eu vou fechar, ok? Existe muita coisa, muita revelação. Olha só, ele falando, ouvindo. Ele não viu, ele não reconhecia Jesus, mas ouvindo que era Jesus. A fé não vem pelo ver, a fé não vem pelo tocar, a fé não vem pelo que a gente sente no paladar ou no cheiro. A fé vem pelo ouvir. E aí ele ouviu, ele se cingiu. O primeiro elemento, vestes. As vestes têm uma representação muito forte na palavra. E não só na Bíblia, mas no nosso cotidiano também. Olha só, o primeiro momento em que um homem teve que vestir, teve que ser colocado umas vestes nele, foi quando ele pecou. E Deus teve que trazer vestes para cobrir a sua vergonha. E olha a situação de Pedro, querido, discípulo, apóstolo amado de Jesus. Ele estava nu. E a hora que ele ouve falar que é Jesus, ele se veste. Deixa eu cobrir a minha vergonha, porque eu estou em pecado. Deixa eu cobrir a minha vergonha, porque eu não estou bem. Eu estou em pecado. Às vezes o que nos afasta é o pecado. Às vezes as nossas vestes estão erradas. O Senhor fala que na Bíblia, na palavra de Deus, fala que o Senhor vai tirar as nossas vestes de tristeza, de cinza, as vestes rasgadas, não colocarão as vestes de alegria. As vestes têm uma grande representação. Fala sobre o nosso estar, fala sobre as nossas emoções. Quando você vai para uma festa, você coloca uma roupa bonita. Quando você está de luto, você coloca uma roupa preta, não é? Alguém chega todo espalhafatoso lá, sapatão vermelho, uma calça amarela, um paletó azul e uma camisa toda regalada, assim, num velório, não chega. Você vai chegar discreto para expressar o que você está sentindo, os meus pêsames, meus sentimentos. Eu estou triste. E as vestes falam sobre isso, falam sobre as emoções. Como estão as suas emoções? Feridas? Como está o seu coração, querido? Pessoalmente. Às vezes a gente se distrai porque os nossos relacionamentos às vezes não vão bem. A gente se distrai com palavras que alguém fala para nós, com um arranhado que a gente tem no serviço, no trabalho, em qualquer lugar, na igreja. Você acha que na igreja não acontece problema? Demais. Sabe por quê? Por causa de você e por causa de mim. Porque nós somos pessoas, nós somos gente, humano. E onde tem humano tem problema. Mas algo que o pastor Antônio fala e que é de muita sabedoria, nós somos lixa um do outro. E aqueles que estão dispostos a crescer, a aprender e a ser ensinado, aquele que tem um coração ensinável, ele é lixado e ele aprende. Ele é lixado, ao invés de quebrar, ele se alinha, ele se modela, ele se afina. Mas aquele que ainda não está, aí ele sofre, ele sangra, ele se retrai. Como é que você está? Como está o seu coração? Amém? Diz glória a Deus. Fica comigo, vamos finalizar já já. Olha só, querido. E aí fala assim, aquele discípulo, ao saltar, versículo 9, ao saltarem em terra, viram ali umas brasas. Segundo elemento, a brasa também tem uma representação, o fogo. O fogo fala a respeito de Deus. É a identificação de Deus. Nós falamos sobre a nossa identificação. Agora nós estamos identificando Deus. Ele é fogo.
A palavra de Deus vai falar que Deus, Ele se apresenta como fogo. Moisés, quando vai subir no Monte Sinai, o Monte Sinai está todo em chamas. O primeiro contato de Moisés com Deus é através de uma sarça que ardia no meio do deserto. Era muito normal uma sarça, uma planta, pegar fogo no meio do deserto. Imagina aí, 50 graus. A planta seca, é fogo nela. O que chama a atenção é que ela queimava, mas não se consumia. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala que o anjo do Senhor, anjo, letra maiúscula, letra A maiúsculo, era o próprio Jesus. O anjo do Senhor estava ali no meio do fogo, na sarça ardente. Ela queimava, mas não se consumia. É Jesus, queridos. É o fogo. E aí está falando aqui que quando eles chegam nesse culto, o segundo elemento que precisa estar ali é a brasa, é o fogo, é a presença de Deus. Ou, sem presença de Deus não tem culto. Sem brasa não existe culto. Sabe por quê? A brasa vai dar direcionamento para você. Olha só, depois desse contato que Moisés teve com o fogo, o Senhor fala para ele: olha, eu tenho uma missão para você. Eu tenho um propósito para você. Depois que Isaías tem um contato com a brasa, a palavra do Senhor fala que o anjo vem trazendo uma brasa na mão e coloca essa brasa na boca de Isaías. O Senhor fala: agora eu preciso de alguém. Isaías fala: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Sempre existe uma contrapartida, sempre existe um direcionamento, sempre existe um propósito, uma missão para aqueles que têm um contato com a brasa, com o fogo. Sempre existe uma missão para aquele que tem um contato com Deus. Se você não sabe para que foi chamado ainda, você precisa ter um contato com a brasa. Precisa de brasa nesse culto. Precisa de brasa nesse culto. Precisa de fogo na sua casa. Precisa de fogo na sua família. Precisa de fogo no seu lar. Precisa de fogo dentro de você. Eita glória. Amém. Mas não é o fogo da destruição. É o fogo da purificação. O fogo da santidade. O fogo da transformação. É fogo, amigo, mas é um fogo para o bem e não um fogo para o mal. Amém? Tem mais. E aí fala aqui no versículo 9 ainda: e em cima das brasas tinha peixes. Tinha ou não tinha? Está falando que tinha. O peixe é um símbolo. Já viu os carrinhos que tem os peixes? Quem sabe o que significa esse peixe nesses carros? Dá um sinal. Quem sabe o que significa aquele peixinho no carro? Quem tem esse peixinho no carro? Pode levantar a mão, irmão. 2, 3, 4. O que mais? Ninguém? Só 5. Tem um pessoal ali. Vou te ensinar. O que é? A palavra peixe em grego é iktis, que na verdade é um acróstico. É acróstico, não é que fala? Quando você pega as iniciais de uma palavra e você forma frases com cada inicial, forma palavra com cada iniciais. Então, iktis é uma palavra que é Jesus Christos. Deixa eu ver aqui. Jesus Christos Ios Soter. Jesus Cristo, Filho do Deus Salvador. Jesus Cristo, Filho do Deus Salvador. E aí os cristãos, na época, os primeiros cristãos, a primeira igreja, no tempo da perseguição, para eles se identificarem uns aos outros, para saber que aquela casa era de um crente, de um cristão, eles colocavam um peixe, porque era ictus, e lá representava Jesus Cristo, Filho do Deus Salvador. Aqui mora um crente, em outras palavras. Aqui ó, a marca do peixe, querido. O peixão está aqui. Tem Jesus aqui nessa casa, amém? Tem peixe lá? Agora, precisa de peixe, hein?
Agora, o peixe ele representa outra coisa também. O peixe ele representa pessoas. Para um culto, para a essência de um verdadeiro culto, precisa ter vestes para o culto. Precisa ter brasa nesse culto. E precisa ter pessoas nesse culto. Imagina eu falando aqui para as paredes. Não tem culto. Agora, se tiver só eu e Deus, já é um culto. Mas tem eu sou uma pessoa. Você é uma pessoa, você é uma pessoa, você é uma pessoa, você é uma pessoa, você é uma pessoa. Precisa ter pessoa no culto. Porque precisa um fogo para arder, mas precisa ter algo para ser queimado nesse fogo. E o que queima nesse fogo é o peixe, é as pessoas. E observa aí na sua Bíblia que a Bíblia está falando que o peixe estava em cima da brasa. Precisa ter fogo de Deus, precisa ter pessoas em cima desse fogo. Agora, se o fogo de Deus está na sua vida e o Senhor tem um propósito, tem uma promessa, como eu disse, vocês estão entendendo, queridos? Vocês estão entendendo essa palavra? Ei, se você quiser ter um culto, a partir do momento que você tiver a essência, que você estiver num verdadeiro culto com o Senhor, porque o culto não depende de mim. Um culto na sua vida, um culto individual, apesar de estarmos aqui no coletivo, em comunhão com várias pessoas, cada um tem que viver o culto. Então esse culto não vai depender apenas de mim, do louvor, dos equipamentos, de toda a equipe que trabalha, mas vocês têm que estar ligados, você tem que vir apaixonado, você tem que vir querendo realizar esse culto ao Senhor. E quando você realiza, você é comissionado, existe uma missão para você. E essa missão nada mais é que realizar aquilo que Ele mais ama, que é resgatar, que é ir atrás, que é conquistar aquilo que Ele mais ama. O que Ele mais ama, queridos? Pessoas. E essas pessoas queimarão na brasa que é você, que está na sua vida. Queimarão no bom sentido, tá? Porque elas sentirão a presença de Deus através do fogo que está na sua vida. Amém? Para finalizar, o último elemento. E havia também pão. Então tinha vestes, tinha fogo, brasa, presença de Deus, tinha pessoas, mas tinha Jesus, porque Ele era o pão. Eu sou o pão da vida. Eu sou o seu alimento. Eu sou o seu sustento. Eu sou aquele que vem a ti para alimentar, para te sustentar. É Jesus, querido. Um culto sem Jesus não acontece. Nada acontece sem a presença do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque Ele é o intermediador entre você e Deus. Para que haja o fogo, precisa ter Jesus. Para que as vestes sejam trocadas, precisa ter Jesus. Para que as pessoas venham, as pessoas são atraídas por algo que é Jesus. E aí, Jesus está na sua vida? Jesus está na sua casa? Você expressa Jesus? Você fala de Jesus? Precisa ter 4 elementos para a essência de um verdadeiro culto, queridos. E Jesus precisa estar presente nela. Porque senão o nosso culto é em vão. Senão o nosso culto é vazio. Senão o nosso culto não é pó, é cinza, vira nada. Mas não é isso que o Senhor espera de nós. O Senhor espera um verdadeiro culto, de coração, de essência. Amém? E eu quero orar com você. Como está o seu culto? Feche teus olhos e curva a sua cabeça.